Senhores vereadores, todos que nos assistem aqui pessoalmente pela internet, hoje o vereador Marco Redlich, num número bastante significativo. Queria lhe cumprimentar, Marco, por realizar hoje um sonho. E que bom que o seu sonho era trabalhar na prefeitura. Mostra o dom, mostra a vocação para essa função tão importante que é servir a comunidade. E eu tenho certeza que não são só 30 dias, são 30 dias. Os seus 30 dias que eu tenho certeza que serão muito bem aproveitados, porque eu lhe conheço muito bem. Eu tenha em mim parte da sua vitória pessoal, como a minha satisfação de ter você aqui na Câmara de Vereadores. Fico especialmente e muito sinceramente feliz. Queria cumprimentar a Claudete, eu não vi, cadê a Claudete? Ela fugiu já? Não, está ali, estava atrás do fotógrafo. Cumprimentar a Claudete, porque a gente sabe também, todos que aqui estão, que a mulher, muitas vezes, a esposa, sofre muito, mas muito, infinitamente, mais do que aquele que está na política, de cumprimentar pela vitória, que eu tenho certeza que essa vitória não é só do Marco, é sua também, todo o merecimento. Mas, terminando as amenidades, vamos voltar aos trabalhos. Senhores vereadores, no dia 13 de abril de 2014, 13 de abril é fácil para eu lembrar porque é o dia do meu aniversário. Saiu uma matéria jornalística anunciando, eu trouxe a matéria aqui, porque essa eu guardo aqui na minha gaveta desde o dia 13 de abril. Diz o seguinte, para quem não consegue ler: novo espaço garantirá maior controle de animais de rua. E essa outra matéria diz o seguinte: 2 meses para ficar pronto. Era o centro de zoonoses. Então, dizia que ia ter um novo espaço, que em 2 meses ficaria pronto. Segundo está na matéria, e esse dado é importante, que eu quero que prestem atenção, por favor, diz o seguinte: por se tratar de uma obra em espaço coberto, vereador Ed, não haverá risco de interferência do tempo. Então, vai ser cumprido os 2 meses. Então, a matéria dizia o seguinte, que a matéria que, evidentemente, é baseada nas informações que a prefeitura repassa, é lógico. A matéria diz o seguinte, que a obra ficaria pronta em até 2 meses depois do anúncio, ou seja, deveria ficar pronta até dia 3 de junho, e que as condições climáticas não iriam afetar no andamento da obra, porque é um espaço coberto. Quando se passaram 4 meses do anúncio, eu vim aqui, e foi no dia 4 de agosto, hoje faz exatamente 1 mês, que eu vim aqui e disse o seguinte: olha, não está pronto, prometeram para 2 meses, já faz 4, e promessa é dívida, né? A não ser que seja promessa política, muitas vezes. Tem que ser cumprido. E aí eu fiz um requerimento de informação perguntando para a prefeitura o que é. Por que está demorando tanto? Vocês prometeram em 2 meses, já foram 4. Por que está demorando? Quero saber. Como vereador, eu tenho essa prerrogativa. E aí houve o debate, né? A gente conversa aqui. Eu peço agora que o vereador Lírio trouxe uma informação. E antes de colocar a informação, eu vou fazer melhor ainda. Se o Edson puder colocar, são 25 segundos de vídeo, porque o vereador Lírio trouxe uma contribuição ao debate, porque eu dizia, por que não está pronta a obra? Por que não está pronta a obra? Eu dizia. Por favor, Edson, você pode colocar, por favor? Climáticas não afetaria no tempo da obra, porque é fechado. Então, se as condições climáticas não afetam, se o prefeito prometeu, e o prefeito prometeu, ele não achou, ele disse que ia ser feito. Em 2 meses, por que em 4 não está pronto ainda? Se o vereador o Lírio tiver tempo, não seria aqui. Segundo a reportagem, as condições climáticas não afetariam no tempo da obra, porque é fechado. Então, se as condições climáticas não afetam, se o prefeito prometeu, e o prefeito prometeu, ele não achou, ele disse que ia ser feito. Em 2 meses, por que em 4 não está pronto ainda? Se o vereador o Lírio tiver resposta, eu adoraria ouvir. Senhor presidente, novos vereadores, na verdade a obra está pronta. Conversei com a Luciana até outro dia, cobrando dela. Eles estão com problema só de documentação lá. Tá bem. Na verdade, a obra em si já está pronta e, segundo ela, até cobrei lá na prefeitura dela a situação dos zoonoses, até porque todos nós queremos. Mas o problema está ali numa licença, na documentação. Então, na verdade, a construção em si está pronta. Se nós perguntar para ela, com certeza pode chamar e mostrar para nós. Agora, o problema está numa documentação lá. Veja. Foi de exatamente 1 mês atrás. Vocês podem ver que eu repeti o que eu disse aqui. E o vereador Lírio, diligentemente, foi até a prefeitura buscar informações. Olha, porque é esse o papel do vereador, se informar sobre o que está acontecendo para trazer aqui à Câmara. O vereador Lírio fez isso.
foi de forma diligente perguntar, e a vigilância sanitária, pela Luciana Escatalon, o senhor disse para o senhor, que o senhor disse aqui, que a obra já estava pronta. Não foi isso que o senhor disse? Porque lhe passaram essa informação. Se a prefeitura falou, o senhor, lógico, tem que confiar, e aí diz, a obra está pronta, ótimo, a obra estava pronta. Disse o vereador Lírio, através da Luciane, não o senhor, que só faltava uma questão da documentação. Ótimo, então estava pronto. Só que ontem eu recebi a resposta do requerimento de informação que eu fiz naquele dia, 1 mês atrás. Hoje, já são 5 meses que foi prometida a obra, já passaram 3 da promessa e não está pronta ainda. E aí eu quero ler só uns trechinhos da justificativa da diretoria. Diz o seguinte: há uma infiltração em uma das paredes e por isso foi necessária uma reparação especial, passar produtos próprios, esperar secar, lixar e fazer a aplicação novamente. Esse processo deu por 3 vezes. Tá, tudo bem, acontece. Aí a prefeitura diz o seguinte: o fator climático também contribuiu para a entrega da obra não se desse no prazo divulgado. Eu achei, vereador Ed, que eles tivessem dito que o fator climático não ia atrasar a obra. E agora, veja só, o fator climático interferiu, mas não é estranho? Mas fica pior. Complemento dizendo, como os meses de maio a julho foram muito úmidos, com essas chuvas, a parede demorou para secar. E para fechar com chave de ouro, dizem que estão aguardando a empreiteira para realizar o acabamento da obra. Lírio, vereador Lírio, perdão, não fica difícil para o senhor? Dizem para o senhor que acabou a obra e me dizem uma resposta escrita oficial que a obra não acabou. Então, primeiro eles entregariam a obra em 2 meses, passou 5, não entregaram. Depois, eles dizem que as condições climáticas não vão interferir no desenvolvimento da obra. Depois alegam que justamente o fator climático contribuiu para o atraso da obra. Depois alimentam um vereador que vai de boa fé buscar para poder conversar. Dizem que a obra já estava pronta 1 mês atrás e agora dizem para mim que a empreiteira, estão aguardando a empreiteira para realizar os últimos acabamentos. Para mim é muito claro, é claríssimo, que a prefeitura, sem nenhum planejamento, anunciou uma obra. Para quê? Às vezes o momento está ruim, diz, olha, nós precisamos de anunciar alguma coisa, vamos anunciar do Centro de Zoonose, que politicamente é bom, vamos. Anunciou só para inglês ver, porque não saiu nada. Falaram que em 2 meses estamos em 5 e nada. E agora eu vou dizer uma coisa, senhores vereadores, os senhores moram em São Bento há alguns muito mais tempo do que eu, que estou aqui há 23 anos, 24. Qualquer um que mora em São Bento, vamos dizer, há 10 meses, sabe que o nosso inverno é chuvoso. Aí eles vão me dizer que não esperavam tanta chuva. Esperavam o quê? Só faltam dizer que estava muito frio. É esse tipo de desculpa que não dá? Por que eles não verificaram antes, vereador Edes, antes de iniciar a obra, se tinha algum problema estrutural? Antes de anunciar o fim da obra, se tinha alguma coisa diferente? Para que enganar a população dizendo que em 2 meses ia estar pronto se não sabiam? Porque daí vai a pessoa desavisada, fica esperançosa, acreditando num futuro melhor e o futuro vai chegar. Mas sabe-se lá quando? Talvez quando não fizer tão frio ou chover tanto. Eu postei esse assunto nas redes sociais, até com uma nuvenzinha de chuva, para ilustrar, e a diretora da Vigilância Sanitária, a Luciana Escatalon, disse o seguinte, em resposta, disse que minha postura como vereador é lamentável, que eu busco o que a maioria das pessoas também pensa, somente polemizar, que eu deveria fazer algo de bom, algo de destaque para a população são-bentense. Ela disse isso, vereador Ed. Para destacar para ela, vereador Ed, que, primeiro, que eu não acho que a maioria das pessoas pensem como ela. Até destacar que dos 10 vereadores, eu consegui, juntamente com o vereador Fernando Malon e o vereador Tirso, fomos eleitos os mais atuantes da Câmara de Vereadores nesse semestre. Eu tenho uma lei, um projeto de lei que foi aprovado no mês passado, aqueles que as mulheres podem descer de qualquer lugar do ponto de ônibus no período noturno, ela está com 200 mil visualizações no Brasil todo e com mais de 5 mil compartilhamentos, o que para qualquer um que acessa a rede social sabe o alcance que isso tem. Eu acho que isso é fazer alguma coisa boa para a população. E aí ela arremata de uma forma que, olha, se esse contrato de gestão valesse de verdade, não fosse também para inglês ver, vereador Marco, ela diz assim, agora em 1 ano e meio, é só cobrança e mais cobrança da sua parte. Ela diz para mim, o que é que essa senhora quer que eu faça aqui, vereador?
Se cobrando ela não faz, imagina sem cobrar. A minha função como legislador, além de legislar, é fiscalizar. E eu não vou, jamais, porque ela está achando que eu cobro demais, parar com isso. Esse argumento é pequeno, é mesquinho. A resposta veio bem escrita, isso eu não vou negar, mas não é nem para ela. Eu só achei falta de educação, mas eu entendo esse negócio. Daí ela começa ali no post, porque o meu partido fez isso e o teu. E eu, porque o meu partido, é só partido, só pensa em partido. Deus o livre se não fosse indicação partidária, sabe-se lá onde poderia estar. Mas, onde eu quero chegar, está na hora da prefeitura, ou não todos, porque existem grandes funcionários dentro da prefeitura, mas de alguns ali parar de chorar tanto, parar de reclamar tanto do jeito que reclamam e trabalhar um pouquinho mais. O tempo que ela passou escrevendo aquele post gigantesco para mim, e veja a coincidência, ela postou às 17h03 para dizer, não foi no trabalho que eu fiz. Ela saiu, ou ela mora muito perto do trabalho dela, ou fez do celular, né, vereador? Vamos trabalhar mais e chorar menos, melhor. Obrigado.